A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós darmos continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, que tem como título nesse primeiro trimestre, Aviva a Tua Obra. E o subtítulo, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa, escrita aí pelo pastor Elinaldo Renovato. Já iniciamos a ministração das lições, está aqui o vídeo no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar. A lição de número 1, aprendemos sobre a definição do que é avivamento, verdadeiro avivamento, o avivamento bíblico. Na lição de número 2, tivemos aí um olhar apurado para alguns avivamentos no Antigo Testamento, histórias de avivamento, de arrependimento e voltando-se aí para a palavra do Senhor. Na lição de número 3, seguindo essa lógica do nosso sumário, de acordo com a definição do pastor Elinaldo Renovato, iremos aprender hoje sobre avivamento no Novo Testamento, ok? Temos aprendido até aqui, queridos irmãos, queridos professores e alunos da tão maravilhosa Escola Bíblica Dominical, que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A segunda verdade prática que aprendemos foi que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e também resposta às súplicas. E hoje nós aprenderemos que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Olha que coisa maravilhosa. Como os queridos irmãos já conhecem a nossa forma de ministrar, eu irei lidar basicamente com um texto hoje. O pastor Elinaldo Renovato, de forma especial, ele traz aqui vários vislumbres de avivamento nos evangelhos, nas epístolas, em Atos dos Apóstolos e bem como no livro profético de Apocalipse. Os queridos irmãos sabem que a história da Bíblia Sagrada é a história do nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento é a preparação para a sua vinda. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a manifestação da vida, obra, pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, percebemos que aquela mensagem que foi preparada no Antigo Testamento manifesta o Verbo encarnado nos evangelhos. Agora, em Atos, ela é propagada, é rompendo aí as fronteiras estreitas do judaísmo e é ministrada em todo o mundo, até então conhecido. As epístolas paulinas, as epístolas gerais, as epístolas joanina, as epístolas, pelo menos a epístola de Tiago, a de Judas, também podemos colocar dentro desse gênero literário a de Hebreus, a maravilhosa carta aos Hebreus, e também um livro profético de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, escrita por João na ilha de Pátimo, mais ou menos em 94 a 96, no período do imperador Domiciano. Nós entendemos que em cada parte da Bíblia Sagrada percebemos aí vislumbres do povo de Deus voltando-se para o Deus da palavra em uma vida de confissão de pecados e arrependimento. Isso é o verdadeiro avivamento. Mas eu quero destacar hoje com vocês o maior avivamento da história bíblica, que é aquele avivamento que, quando está alinhado com o nosso chamado da comissão, da grande comissão, de fazermos missões, de pregarmos o evangelho até os confins da terra, o resultado nos surpreenderá, Quando nós temos um avivamento, um olhar para a obra do Senhor, confessar os nossos pecados, arrepender das nossas coisas terríveis que temos praticado e confessar que Ele é o único e suficiente Salvador, aliando isso com o enchimento do Espírito Santo e o nosso chamado a missões, que é de pregar o Evangelho até os confins da terra, pregar o Evangelho para todos que estão ao nosso redor, o resultado nos surpreenderá. Por isso que chamamos aqui de o maior avivamento da história bíblica, que é aquele contido no início da igreja,
da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, daqueles que estavam reunidos ali no cenáculo, né, na casa da mãe de João Marcos, ok? Então é basicamente isso que eu quero tratar com vocês. Eu poderia tratar dos evangelhos, né? Ele trata aqui de Mateus, Marcos, Lucas e também João, que está fora dos sinóticos. Ele trata, que eu vou expandir o tema, de Atos dos Apóstolos. Ele fala das epístolas paulinas, que explicam a obra, a pessoa, quem foi Cristo, o que ele fez, o que ele continua sendo, qual é a função dele atual na história da humanidade. Enfim, o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então consuma aí todas as coisas. Mas eu quero destacar nesse momento apenas a propagação, esse recorte histórico que demonstra ali os discípulos, né, até então no começo de Atos, presos, com medo, fugindo, na verdade, presos por opção própria deles, escondidos ali da perseguição do império, até mesmo da própria sinagoga. Agora vamos entender basicamente como se deu e o que aconteceu como resultado desse avivamento espiritual, ok? Então vamos lá. Eu quero destacar com vocês aqui um texto de João capítulo 16, verso 7 até o verso 11, que demonstra aí, durante o discurso noturno do nosso Senhor Jesus Cristo, ali no jardim de Getsemane, né? O nosso Senhor falando aos discípulos que estavam entristecidos. E o Senhor Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Olha como é interessante. Ele diz o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha que promessa maravilhosa, né? Nós sabemos, obviamente, olhando para a Bíblia Sagrada aqui, Jesus Cristo, ele cumpriu essa promessa que foi predita desde os tempos do profeta Joel, lá em Joel capítulo 2, verso 28. Nós sabemos também que a Bíblia Sagrada, como explicamos inicialmente, ela é dividida em estágios. E o livro que nós lemos aqui, ele está no estágio da igreja primitiva, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é um tratado, na verdade, escrita pelo médico chamado Lucas e é endereçada a um homem chamado Teófilo, mais ou menos no ano de 63 depois de Cristo. É interessante nós destacarmos que o livro de Atos, ele narra duas coisas maravilhosas e especiais. Primeiro, ele demonstra que o evangelho ele avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e apesar da perseguição. Segundo, revela também a missão do Espírito Santo na vida e o papel deste na igreja. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que em seus capítulos iniciais, os judeus eles estavam trancados com medo dos que o perseguiam, mas depois que o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles continuam trancados, mas agora não mais por medo, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e não cessavam de pregar a palavra de Deus. A igreja, de fato, ela precisa do poder do Espírito Santo. Sem esse poder não existe conversão, sem o poder do Espírito Santo não há testemunho, sem esse poder a palavra sequer ela pode ser pregada. Não existe crescimento, não existe missões. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nos versos 4, 5 e 8 do capítulo 1 de Atos, nós entendemos que aquilo que ocorre é espera obediente por parte dos discípulos, por meio do derramado do Espírito Santo e a atuação deste. É o resultado de uma espera obediente. É a narrativa que nos ensina lá em Lucas capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha o que o Senhor diz: porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha o resultado de uma espera obediente. O que aprendemos até aqui? A obra do Senhor não é feita pela força do homem. A obra do Senhor é feita em obediência ao poder de Deus.
Então, se quisermos fazer missões avivados por meio do poder da palavra de Deus, devemos primeiramente obedecê-la. Se os discípulos não tivessem atendido a promessa de meu Pai, a promessa de Deus, a promessa do Senhor, ficai, porém, em Jerusalém, se eles tivessem voltado às suas profissões, se eles tivessem voltado a pescar, se eles tivessem voltado a fazer aquilo que faziam antes de conhecer a Cristo, eles não seriam revestidos de poder, eles não teriam se apoderado, não teria aquele empoderamento, não teriam se apropriado das promessas divinas de serem cheios do poder de Deus, de serem cheios do Espírito Santo de Deus, ok? Então, de fato, eles obedeceram a palavra, ficaram em Jerusalém e foram revestidos dessa promessa do alto, da promessa de pregar o Evangelho com ousadia, com poder, com graça e com manifestações maravilhosas da parte de Deus. Então, é isso que eu quero destacar com vocês. Algo extraordinário acontece quando alinhamos o avivamento bíblico com o nosso chamado de fazer missões. Observe aí, por exemplo, o sermão de Pedro, no capítulo 2, verso 37. Olha o que ele diz aqui, após os acontecimentos narrados em Atos, capítulo 1, até Atos, verso 4. Ele diz o seguinte no verso de número 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu. Olha o que Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí ele continua no verso 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Para que haja avivamento, para que haja transformação, para que nos apropriemos do dom de Deus, é necessário nos arrepender dos nossos pecados. Então, tem tudo a ver com o que estamos falando até agora, de uma confissão de pecados, de olhar para a cruz de Cristo e encontrarmos a nossa salvação, de olharmos pelo sacrifício que foi feito na história da humanidade por cada um de nós. Esse é o principal efeito do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. É por meio da pregação, em tempo de avivamento, um coração que ele está compungido, é o coração que de fato ele se quebranta na presença de Deus, aquele coração que de fato ele entende a razão de Cristo ser crucificado. Nós devemos perceber que quando o Espírito Santo ele começa a agir, ele produz convicção de pecado, disposição de pôr a vida em ordem e um coração contrito, arrependido diante da presença de Deus. O coração de pecadores só serão compungidos se forem confrontados pela palavra de Deus. O coração das pessoas só serão quebrantados se de fato ouvirem o verdadeiro evangelho. Não há avivamento que produza missões sem que haja antes um arrependimento sincero. Um suposto avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem reconhecimento de que é pecador, sem uma mudança de atitude, é apenas um movimento. Avivamento verdadeiro, ele precede uma vida de confissão de pecados, ele precede de uma vida de mudança de atitude, olhando para Cristo como autor e consumador da sua fé, da sua salvação e da transformação do seu caráter. Observe aí Pedro no capítulo 2, verso 41. Olha o que ele diz, ainda no seu sermão, quando mais de 3.000 foram convertidos, diz assim a palavra do Senhor: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, aquilo que demoraria décadas, anos, quando alinhamos arrependimento sincero, confissão de pecados com o nosso chamado de missões, o resultado é esse: almas ganhas para o Senhor Jesus e para o reino de Deus. Então é isso que devemos fazer. Missões, avivamento, revestimento de poder, ele é precedido por uma confissão de pecados, por um arrependimento sincero e por uma entrega total no reino do Senhor. Quer ser cheio de Deus? Se arrependa dos vossos pecados. Quer receber o verdadeiro avivamento? Viva menos movimentos
e deixa que o Espírito Santo movimente o teu coração para que você se entregue totalmente a Ele. Deus te abençoe. Aqui foi apenas um olhar apurado para um texto tão maravilhoso que nós conhecemos bastante, de Atos capítulo 2 e os seus resultados e consequências na história da humanidade. Tá bom? Que tenhamos diariamente um verdadeiro avivamento em nossos corações. Até a próxima lição. Deus te abençoe.